dia, hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Congresso derruba a desoneração da folha de pagamento. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte é aprovada pelo Congresso. Entra em vigor o novo teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Congresso derrubou em sessão conjunta nesta quinta-feira o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao texto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento. Também foi derrubado o veto do presidente ao marco temporal. Ele limita a demarcação de terras indígenas às ocupadas por eles à promulgação da Constituição de 88. Alívio entre os 17 setores que mais empregam no país e projeção de aumento de postos de trabalho. São cerca de 9 milhões de empregos formais com perspectiva de abertura de novas oportunidades. Essa política foi vitoriosa, foi exitosa, nós recolhemos imposto, mas ao mesmo tempo aumentamos o número de empregos e geração de renda para a população. Com segurança de investir, de manter várias frentes de trabalho em diversos setores, nos 17 setores. Isso vai ajudar o país a arrecadar mais, o país a ter segurança no seu futuro. A desoneração da folha de pagamentos começou em 2011. Segundo os dados do próprio governo, tem ajudado a gerar mais que o dobro de postos de trabalho do que nos setores que não têm direito à simplificação tributária. Conquistamos o melhor procedimento, que era derrubar o veto, prorrogar o benefício que já existe hoje e, a partir do início de 2024, dialogar sobre essas propostas do governo. Aperfeiçoar é sempre bem-vindo. Os parlamentares também reduziram de 20% para 8% a alíquota de contribuição previdenciária das prefeituras com até 142 mil habitantes. No total, a desoneração das empresas e dos municípios deve custar 20 bilhões de reais ao ano. A equipe econômica argumentava que a proposta seria inconstitucional e Lula vetou a prorrogação, apesar de decisões do Supremo e pareceres da Câmara e do Senado de que não há ilegalidade na continuidade de um benefício já existente. Como o Planalto percebeu que o Congresso derrubaria a decisão do presidente, deu início a uma operação para ganhar tempo e adiar a sessão. Mas não teve jeito. O veto caiu por 60 votos a 13 no Senado e 378 a 78 na Câmara. Eu considero apropriado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Isso significa que há também intransigência da nossa parte em ouvir o Ministério da Fazenda e o Governo Federal em relação a sugestões de aprimoramento? Não. O governo prometeu desde a semana retrasada uma alternativa, mas não apresentou nada ao Congresso. A desoneração da folha perderia a validade no dia 31. Agora vai até o final de 2027. A área jurídica do governo analisa a possibilidade de recorrer ao STF para tentar manter o veto. Mas emissários do Planalto, junto ao Supremo, ouviram de ministros do tribunal um conselho: evitar um eventual recurso que pode terminar em mais uma derrota, desta vez na Justiça. E a Câmara dos Deputados também aprovou a medida provisória que criou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A pasta é a 38ª do governo Lula e foi criada para impulsionar os pequenos negócios. O titular é o ministro Márcio França, do PSB. As medidas provisórias têm força de lei assim que são publicadas no Diário Oficial da União. No entanto, para virarem leis em definitivo, precisam ser aprovadas em até 120 dias. O texto segue agora para o Senado. E a economia brasileira deve crescer 1,7% em 2024 e para este ano a expectativa é de que o Produto Interno Bruto aumente 3%. De acordo com o informe conjuntural divulgado agora pela manhã pela CNI, a indústria de transformação deve fechar em alta de 0,3% e a da construção com alta de 0,7%. O crescimento do setor extrativo deve passar
de 7% em 2023, com previsão de 2% em 2024. Já o setor agropecuário, beneficiado pela redução relevante dos custos de produção, fecha o ano com crescimento de 15%. Mas na previsão da CNI, o cenário não deve se repetir no ano que vem. O presidente da entidade, Ricardo Alban, disse que o ano que vem será benéfico para a neoindustrialização. E entrou... Nós, da indústria, não temos o direito de perder essa oportunidade. Junte a isso a volta e a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, ou seja, a volta de uma identidade de um setor econômico tão importante, tá certo? Junte a isso o fato de nós termos um ministro, o vice-presidente da República, junte a isso ao fato da oportunidade, da grande janela de oportunidades que o mundo está nos dando para fazer essa neoindustrialização, quer seja com a transição energética, como o Brasil tem grandes potenciais, quer seja pela racionalidade nova da globalização, que parte do pressuposto de nearshoring, friendly shoring e power shoring. Então, nós temos uma conjunção de fatores que nos obriga, nos empurra a não perder esse trem. E o que eu digo sempre, não existe porta da frente, mas nós vamos tentar e vamos fazer de tudo para entrar pela porta principal desse trem, para que a gente possa mudar essa tendência que foi muito mais acelerada no Brasil da perda da participação da indústria, principalmente de transformação, no PIB de qualquer país. Entrou em vigor o novo teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Ele passou para 1,8% ao mês, valor 0,04 ponto percentual menor que o antigo limite que vigorava desde outubro. E o teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,73% para 2,67% ao mês. As mudanças foram propostas pelo governo federal. E agora vamos falar de oportunidade de negócios. Na hora de empreender, há sempre aquela insegurança sobre qual segmento escolher. Aquele que vai gerar maior lucratividade e, principalmente, longevidade. Acompanhar as tendências do mercado é o primeiro passo para encontrar uma boa ideia de negócio. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com o Benito Berreta, ele que é Managing Director da Hyper Island Americas. Benedito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor. Benito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia para você, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Jornal do Empreendedor para falar de tendências. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Benito, como identificar oportunidades e tomar decisões estratégicas? Claro, o primeiro passo é ter o pulso do mercado, verdade? As oportunidades não estão dentro da empresa, normalmente as oportunidades estão fora. Você falou bem certo, né? Tem que estar permanentemente fazendo esse olhar do mercado, essa mirada, eu diria que é uma mistura de empatia, por um lado, né? De colocar-se no lugar do mercado, dos consumidores, mas não é suficiente ter empatia. Tem que ter a curiosidade de se fazer perguntas bonitas, né? Que abram espaços de criação de valor e, finalmente, coragem de tentar coisas diferentes. Conhecer bem o cliente também, analisar aí a concorrência, conhecer, na verdade, os pontos fortes e fracos do negócio são indicações para que, de fato, o empreendedor ele consiga tirar o seu sonho do papel e começar com o pé direito. Exatamente. Essas três coisas que eu falei, né? A empatia com as dores do cliente, ver o que está fazendo também o concorrente, que pode estar fazendo coisas muito, muito legais, né? E se colocar nessa situação de isto está realmente gerando valor, estou criando o que se chama uma zona azul, né? Uma área azul, algo que é ao mesmo tempo relevante para o cliente, mas que é diferenciado. Você falou muito bem, né? Tem um concorrente lá, tem os competidores. Você tem que ser diferenciado também. Relevante para o cliente, que seja uma coisa importante, porque na correria diária, senão não presta atenção, mas também tem que ter um ponto de diferenciação. E aí é onde vem toda a parte da criatividade, né? Para conseguir, como você bem falou, né? Tirar o sonho do papel e colocar na realidade.
Acompanhar as tendências de mercado também é uma alternativa? Sim, eu diria que você tem que antecipar, se é possível, as tendências, né? A gente fala muito da capacidade de estar sempre olhando o que pode acontecer. E aí é um contexto bem interessante. Nós, seres humanos, somos muito bons para ver o primeiro efeito, tá? Então, se eu, não sei, faço uma coisa que acontece em seguida, antecipar o mercado é a capacidade sua de ver as consequências de segundo e de terceiro ordem. A gente sempre coloca um exemplo muito antigo, né? Que é a prensa de Gutenberg. Quando ele criou a prensa, a primeira coisa que apareceu, todo mundo... Então, apareceu livro por todo lado. Só que as pessoas começaram a ler. Mas ninguém antecipou naquele momento que iria ser necessário óculos. Muita gente não podia ler porque antes não leía, então não precisava óculos. Empecé a ler e os óculos deram abertura a toda a indústria de microscópio e telescópio, né? E aí vem todos os avanços na área da medicina e até na área de astronomia, né? Essas são a capacidade do empreendedor, né, de olhar, ok, vamos supor, você passou 3 notícias recentes agora, né? Essas 3 notícias, qual é o impacto de primeira ordem? Até dá para saber, mas normalmente nós não temos essa capacidade de ver segundo e terceira ordem, né? E essas são as mais importantes para o negócio. E como estamos falando em novos negócios também, Benito, e estamos aí às vésperas de importantes datas comemorativas, já dá para também pensar aí, se planejar e começar 2024 com um novo negócio, né? Exatamente. E aí, um dos temas que nós estamos vendo, né, falando de tendências, há algumas empresas, alguns líderes que eles conseguem fechar o ano, tá, com uma celebração, né, celebrando esse ano, esse esforço. E em nossa visão, nesse momento, conseguir celebrar o ano, celebrar as conquistas, ele tem 2 ou 3 consequências para o ano seguinte, né? Ele consegue construir a resiliência, que é super importante, porque a gente sabe que se alguma coisa nós, seres humanos, fazemos, nós, empreendedores, todo mundo é falhar, né? Não tem como sair desse... Agora, quando você celebra também as coisas boas, você construi essa resiliência, essa capacidade ante o erro, ante o fracasso, ante o falho, você se levanta novamente. Só que tem que ser uma coisa balanceada. Não sei se tu já escutou bastante esse assunto de não, tem que dar feedback, tem que aprender dos erros. Mas se você está aprendendo dos erros todo dia e todo dia recebendo feedback, o que acontece com a tua autoestima? Né? A tua autoestima não está muito feliz. Agora, se por outro lado você está todo dia celebrando, falando, olha que genial que sou, você fica complacente, fica arrogante. Então, me parece a mim que um bom equilíbrio entre aprender dos erros e celebrar das conquistas é uma coisa fundamental para os negócios, manter essa resiliência e esse olhar optimista. E esse é um momento especial, como você falou, né? É um momento de fechamento, de reflexão. E esse fechamento e essa reflexão, como eu falei antes, tem que ser bem ponderada e bem equilibrada. A tendência que a gente vê nos negócios é, como te falei, muito a trabalhar sobre o erro, muito trabalhar sobre as áreas de melhora, e às vezes a gente esquece celebrar aquelas coisas pequenas, né, talvez, ou maiores, que são as que dão essa capacidade de pivotar, de voltar ao ringue, né, quando a gente tem um momento mais difícil. Isso é chamado de resiliência ou antifragilidade por alguns autores. Perfeito. Equilíbrio e resiliência. Benito Berreta, agradecer aqui a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço. Muito de bom, tudo de bom. Você também. E no próximo bloco, Salão Nacional do Turismo começa hoje em Brasília. Não sai daí, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, volta já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil.
Faltando 15 dias para encerrar 2023, a maioria está pensando em fechar o ano em alto astral. O período é propício para as confraternizações e muitos brindes. Os empreendedores de bares e restaurantes já comemoram a alta no faturamento, que deve se refletir no setor de bebidas. A reportagem é de Camila Xavier. Fim de ano chegando, momento de reunir-se e festejar. E o lugar mais procurado para isso são os bares e restaurantes, que já estão com a agenda cheia de confraternizações. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a expectativa para o setor é de alta de 7% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Já uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostra que 62% dos supermercadistas projetam consumo superior neste Natal na comparação com dezembro de 2022. Uma ótima oportunidade para os empreendedores, de acordo com a Associação Brasileira de Bebidas. No que diz respeito ao crescimento do volume de bebidas alcoólicas, a curva deve se manter, assim como vem se mantendo ao longo dos últimos 3-4 anos. A tendência de consumo por experiências memoráveis abre um leque de oportunidade para os empreendedores, especialmente por conta da diversidade de bebidas alcoólicas no mercado brasileiro. Há uma série de oportunidades para se explorar essas experiências, essa diversidade. O final do ano promete. Na categoria de bebidas, o consumo deve aumentar 12,3% em itens como cerveja, espumantes, destilados e, principalmente, vinhos nacionais e importados. Quem também se beneficia com essas projeções são as distribuidoras de bebidas, que abastecem os bares e restaurantes. Essa aqui trabalha há 20 anos vendendo espumantes, destilados e vinhos nacionais e importados. A procura por este último é grande e lota o estoque. No total, são aproximadamente 650 mil garrafas. O brasileiro, quando entra dezembro, já interpreta que é época de festividade, comemorações de fim de ano. Então, acho que vai mais do que o Natal e do que o Réveillon. E com certeza a gente tem um aumento bem expressivo. Eu comento que a gente tem uma sazonalidade muito grande dentro dos meses, mas assim, comparado à média anual, dezembro já está 15% acima da média anual. O catálogo de bebidas é amplo e variado, com vinhos de quase todas as regiões do mundo e mais de 30 distribuidores pelo Brasil. Hoje temos cerca de 1.000 rótulos em exclusividade para todo o Brasil. Hoje o maior consumo do Brasil é Chile, com uma certa boa vantagem. Não me recordo os números. Depois a gente tem a Argentina, então nossos vizinhos aqui próximos. Eu acho que pela facilidade, acordos de preços, questão de impostos, facilitam tudo isso também. E depois a gente vem Portugal, ali muito perto da Argentina. O mercado do vinho, que tem conquistado cada vez mais apreciadores, responde por 70% das vendas da Del Maipo. A bebida está no calendário de duas importantes datas, o Festival de Inverno e as festas de fim de ano. Mas para atender a demanda do comércio e os clientes mais exigentes, os empreendedores se preparam com meses de antecedência. Como nós somos importadores e distribuidores, o cliente lojista ou restaurante, ele já se prepara antes para comprar a partir de outubro, novembro, para poder fazer as vendas de novembro e dezembro. A gente vem crescendo há 8 anos consecutivos, sem ter um ano que vendemos menos que o ano anterior, e a ideia é que continue assim. E para se destacar nesse mercado tão disputado, o empreendedor precisa inovar. A inovação é o que gera o sucesso, né? Se a gente para no tempo, nós temos aí várias empresas, inclusive de outros setores, que pararam no tempo mundialmente e acabaram, né? Então, a Maipo sempre busca trazer produtos novos, itens de lançamentos mundiais. A gente vai a todas as feiras do mundo, Provai, Vinexpo, Vinitaly, Alimentária, sempre participando, sempre vendo o que está acontecendo no mercado mundial de vinho e sempre tentando agregar coisa nova e de qualidade ao nosso cliente. Agora a gente também tem um vinho do Japão, curiosamente. Eu acredito que seja o único vinho do Japão no Brasil. A gente não, pelo menos nas minhas pesquisas, não apareceu nenhum outro. E por falar em bebidas, a cachaça de Morretes é o mais novo produto brasileiro com indicação geográfica. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual concedeu o registro na modalidade
procedência. A bebida paranaense, que data do século XVI, é muito exportada e já foi premiada internacionalmente. Essa é a 13ª certificação geográfica do Paraná, o que coloca o estado em segundo lugar no ranking nacional. Agora vamos ao calendário de feiras e eventos na tela. A Feira de Saúde, Bem-Estar e Empreendedorismo será nos dias 14 e 15 no Jardim Caraíba, em Uberlândia, Minas Gerais. A Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência será dia 16, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A ExpoSaf Feira Industrial será realizada de 14 a 17 em Senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. A Feira de Talentos do Planalto, uma das 10 melhores feiras criativas, será no dia 16, no Edifício Planalto, em São Paulo. A Feira de Artesanato de Socorro acontece no dia 17, no Centro Cultural Movimento, na capital paulista. E quem está faturando no Natal são os artesãos de todo o Brasil. Em São Paulo, além de vender mais, eles podem se qualificar gratuitamente em cursos oferecidos pela Prefeitura. Até o dia 17 de dezembro estão previstos os cursos de modelagem de negócio e planejamento de coleção e de 18 a 24 de dezembro de planejamento de futuro e presença digital. A iniciativa visa impulsionar a geração de renda de empreendedores manuais. A ação é do projeto Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Além de desenvolver o setor de artesanato, a iniciativa promove acesso ao mercado e a capacitação profissional. E 76% dos brasileiros desconhecem a COP28, que terminou essa semana em Dubai. Apesar do baixo índice de informação do maior evento sobre o clima, quando perguntados como classificariam, no geral, o seu interesse pessoal pelo tema sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas, 59% dos entrevistados disseram ter muito interesse no tema. A falta de conhecimento sobre a COP será um grande desafio para o Brasil superar antes de realizar a COP30 na cidade de Belém em 2025. Esse é o resultado da pesquisa Sustentabilidade e Opinião Pública, divulgada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. E as demandas de soluções no contexto da mudança climática impulsionam o crescimento do número de startups de bioeconomia na Amazônia Legal acima da média nacional. Atualmente, há 24 projetos inovadores em execução nos estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Do caviar de tambaqui ao bioplástico de açaí ou castanha do Brasil, são algumas das demandas de soluções. Os investimentos em aportes somam 128 milhões de reais. São 37 empresas investidoras da Zona Franca de Manaus, obrigadas a repassar os investimentos pelo PPBio, Programa Prioritário de Bioeconomia. E começa hoje, em Brasília, o Salão Nacional do Turismo. O evento vai mostrar o que há de melhor na cultura, história, gastronomia e belezas naturais do país para o público nacional e estrangeiro. Serão 5 áreas temáticas: turismo de natureza, turismo rural, sol e praia, turismo cultural e turismo de tendências. O evento, organizado pelo Ministério do Turismo, vai até domingo, no Estádio Nacional Mané Garrincha, e conta com o apoio do Sebrae. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 com o Sebastião Garcia. Um excelente final de semana a todos. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau!